Sempre acredite nos seus sonhos. Nós precisamos aprender que quando Deus fala com a gente, é porque Ele quer uma coisa 1000 vezes melhor para nós. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, diz desse jeito: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Versículo 4: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. O Senhor, ele precisou chamar Samuel 3 vezes para que Samuel aprendesse a ouvir a voz de Deus. Para que Samuel ouvisse a voz de Deus. Naquela época, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, porque ele tinha acabado de entrar para dentro do templo do Senhor, tinha acabado de ser consagrado a ser profeta do Senhor. Mas nós, hoje em dia, nós sabemos qual é a voz de Deus. Nós sabemos quando Deus está falando com a gente. Deus, ele precisou falar com Samuel 3 vezes para que Samuel respondesse: Fala que o teu servo ouve. Hoje em dia nós precisamos aprender a mais e mais a ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes nós escutamos a voz de Deus e nós simplesmente não sabemos discernir se é a voz de Deus ou se é qualquer coisa do nosso interior, ou simplesmente nós pensamos que é a voz do inimigo falando com a gente. Nós precisamos aprender a ser como Samuel. Na terceira vez, Samuel já sabia que era Deus falando com ele. A mãe de Samuel, Ana, ela orou a Deus, porque já não estava mais aguentando o sofrimento de não poder ter um filho. E Ana orou a Deus falando que se Deus desse um filho para ela, ela iria consagrar essa criança para o reino de Deus. E Samuel, assim aconteceu com Samuel. Samuel se tornou profeta do Senhor. E hoje nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, mesmo sendo profeta ou não sendo profeta. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós sabemos que é Deus que está falando com a gente. No versículo 8 diz desse jeito: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e disse a Eli: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Samuel estava pensando que era Eli, o profeta Eli, que estava chamando ele, mas na verdade era Deus. E foi neste momento que o profeta Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel. E Eli, pela sabedoria dele, disse para Samuel falar desse jeito: quando ouvisse a voz de novo, fala que o teu servo ouve. Nós precisamos aprender que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos de Deus. E como filho, nós sabemos qual é a voz do nosso Pai. Eu reconheço qual é a voz do meu pai, eu reconheço qual é a voz da minha mãe. Você sabe como que é a voz do seu pai, você sabe como é a voz da sua mãe. Mas nós precisamos aprender como é a voz de Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus está aqui falando com a gente. Que nós precisamos saber que Deus está aqui. Ele está aqui para falar com a gente. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Mesmo diante das dificuldades, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Quando você aprender a ouvir a voz de Deus, você não vai mais passar por dificuldades, você não vai passar mais por lutas. As tribulações da sua vida vai ser menores, porque você vai saber que Deus está junto com você. Mesmo diante das dificuldades,
mesmo diante das provações, das tempestades da nossa vida, nós vai saber que Deus está com a gente, porque nós sabemos ouvir a voz de Deus, nós sabemos que Deus está do nosso lado e nós temos as plenas certezas, 100% de certeza que Deus está nos ajudando nas horas da dificuldade. E por que nós temos plena certeza que Deus está nos ajudando? Porque nós sabemos reconhecer qual é a voz de Deus. Quando nós sabemos reconhecer qual é a voz de Deus, nós vivemos de uma forma diferente, totalmente diferente do que nós planejamos para nós mesmos. Quando nós sabemos qual é a voz de Deus, quando nós vemos, ouvimos e aprendemos a saber qual é a voz de Deus, Deus muda completamente a nossa vida. Quando nós vivemos no íntimo, no secreto, assim como Samuel viveu, nós sabemos reconhecer a voz de Deus. Samuel, ele sabia qual era a voz de Deus e assim se tornou profeta de Israel. Deus hoje diz para você: reconheça a minha voz e eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Não importa o que o mundo diz para você, não importa o que as pessoas dizem para você. Se você saber ouvir a minha voz, se você conhecer a minha voz, eu vou fazer coisas grandes, coisas íntimas da sua vida que você não vai saber da onde que veio, você não vai saber qual é a situação que você vai estar vivendo na sua vida. Simplesmente aprenda a ouvir a voz de Deus, porque quando você vai aprender a viver, aprender a ouvir e aprender a sentir a presença de Deus, você vai viver de uma forma totalmente diferente do que você tem vivido. E obrigado, pessoal, por você ter assistido mais este devocional. Se você ainda não é um inscrito no canal, clique nesse botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo. Aqui em cima no card vai estar o vídeo da semana passada. Se você ainda não assistiu, assista, que você vai ser muito edificado. Deixe o seu like, não esqueça de ativar o sininho. Deixe também o seu comentário aqui abaixo, que você vai estar abençoando outras pessoas com o seu comentário. E é isso, pessoal, e até a próxima.